Olá, vamos começar a nossa aula de história. O conteúdo em questão era Vargas, um conteúdo muito bom de se estudar e é um conteúdo que sempre cai nos vestibulares. Então, era Vargas tem início em 1930 e finaliza em 1941. E quem é esse governante aí desse período de 15 anos é o Getúlio Vargas, ele que fica no poder durante todo esse tempo. Então, antes da gente adentrar nesse período era Vargas, vamos estar relembrando o que está acontecendo no mundo, né? Os principais fatos que está ocorrendo no mundo. Então, vamos lá para os Estados Unidos. Nesse período, os Estados Unidos, né, sai da crise, que é da crise de 1929, né, a queda da Bolsa de Valores, e já adentra na Segunda Guerra Mundial. Então, são fatos importantes, né, relevantes que está acontecendo fora do Brasil, enquanto Getúlio está aqui no Brasil, fazendo o seu governo, iniciando o seu governo, nos Estados Unidos está acontecendo aí, ó, algumas coisas. Já na Itália está acontecendo o fascismo, né? Mussolini está lá governando da sua forma, do seu jeito. Na Alemanha a gente já tem o Hitler, né? O nazismo. Na União Soviética a gente tem o stalinismo, que são pessoas governando do seu jeito, da sua forma. E aqui no Brasil inicia aí, ó, o governo de Getúlio Vargas, era Vargas. Então aqui a princípio fala da sua biografia, seu nascimento. Nasceu em 1882 e ele faleceu em 1954. Quem foi Getúlio Vargas? Ele foi um advogado, um líder civil e político brasileiro. Ele foi um presidente do Brasil durante 15 anos seguidos, né? Como eu falei anteriormente, de 1930 até 1945. Mas antes disso, vamos estar conceituando como que o Getúlio Vargas ele chegou no poder. Como que ele começa a governar o Brasil a partir de 1930. Então, teve uma eleição em 1929 e quais eram os candidatos? O bonitinho do Getúlio e também o Júlio Prestes. Nessa eleição, quem ganhou o Getúlio? Não foi o Getúlio, não foi o Getúlio que ganhou essa eleição. Quem ganhou essa eleição foi o Júlio Prestes. Foi o Júlio Prestes e quem está no governo nesse período é o Getúlio Vargas, sim. Por meio de um golpe de Estado, né, que ficou conhecido como Revolução de 1930, o Getúlio, ele dá o golpe e ele fica no poder, exatamente. Então, que é aquela fase lá, termina a Primeira República, né, daquela política lá do café com leite, coronelismo, voto de cabeça, e inicia aí, ó, uma nova fase de governo, que é a Era Vargas. Então, o Getúlio Vargas, ele toma o poder por meio de um golpe de Estado, e ficou conhecido como Revolução de 30 ou Revolução de 1930, e aí ele começa o seu governo. O governo dele, como falei anteriormente, durou 15 anos consecutivos. Então, ele foi dividido em 3 partes. A primeira parte, governo provisório, de 1930 a 1934. A segunda parte, governo constitucional, de 1934 a 1937. E, por final, Estado Novo, de 1937 a 1945. Nessa primeira parte do governo provisório, o que significa provisório? É curto espaço de tempo, né? Porém, vocês viram que o Getúlio ficou 15 anos consecutivos. Então, o Getúlio adentra no poder. E antes do governo dele, era aquela primeira
República do Café com Leite, voto de Cabresto e assim sucessivamente. Então tem muitas pessoas no poder. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que organizar a sua casa. Ele precisa administrar o Brasil. Para ele administrar, ele precisa colocar pessoas de sua confiança. Então, naquele período, era bastante conhecido, que hoje a gente chama governador de estado, antes era conhecido como presidente de província. Então, ele vai começar a nomear esses presidentes de província. Porém, a primeira mudança, ele fala, presidente, apenas eu, presidente do Brasil. Eu vou trocar esse presidente de província, eu vou colocar interventores. Então, não existe mais presidente de província, agora são interventores. Então, ele começa a nomear esses interventores, né, que hoje a gente conhece que nós conhecemos que são os governadores de estado. Exatamente. Então, ele escolhe quem vai ser governador de um estado, quem vai ser governador de outro estado, mas ele deu o nome de interventores. Esses interventores aí, eles eram nomeados, né, por meio de decreto, de lei. Eram pessoas que Getúlio conhecia, quem que ele queria que estivesse no poder. Ele também cria nessa primeira parte do governo, que é governo provisório, ele cria aí o Ministério da Educação, que ficou a cargo do Francisco Campos, e ele também vem assegurar o trabalhador, ele vem reconhecer alguns direitos trabalhistas. Que fala aqui, criação do Ministério de Trabalho, mas aqui embaixo aqui, criação dessas leis trabalhistas. Ele apresenta essas leis, porém, ele só vai assegurar, só vai reconhecer essas leis trabalhistas na sua última fase de governo, que vai ser lá no Estado Novo. Mas a princípio, ele cria esse Ministério do Trabalho para reconhecer os direitos trabalhistas, mas ele fica empurrando com a barriga, ele só vai reconhecer de fato esses direitos na sua última parte de governo. Aqui ele cria também Ministério de Indústria e Comércio. Como eu falei, essas criações de leis na última fase, né, do seu governo, que ele vai reconhecer ali, ele vai garantir que o trabalhador ele vai ter suas 8 horas diárias, né, de trabalho, vai ter um salário mínimo, aposentadoria, ele vai trabalhar um certo tempo, vai ter a sua aposentadoria, férias, 13º e outras coisas. E cabe lembrar que quando Getúlio chegou no poder, o Brasil já estava passando por uma crise imensa, né? Que era aquela crise lá de 29. Nesse período, o principal produto da economia do Brasil era o quê? Era o café. E quem era o principal comprador do café? Eram os Estados Unidos. Porém, com a crise de 29, os Estados Unidos cortou o contrato, né, com o Brasil. E no Brasil começou a ficar o quê? Os portos começaram a ficar cheios de café. E para melhorar o preço do café, é lógico que você tem muito produto e pouca procura, né? O seu produto vai cair o preço. E o Brasil tinha bastante café estocado. E o Getúlio, ele resolveu o quê? Queimar diversas sacas de café. Então, diminuiu o seu produto e vai valorizar o preço do café. Foi isso que ele fez. Então, ele chegou numa fase que o Brasil estava passando por desemprego, falências, e para melhorar essa situação, porque o principal produto da economia do Brasil era o café, então foi necessário queimar. Muitas pessoas nesse período falavam assim, o Getúlio é doido, porque ele está fazendo uma coisa errada. O café é o nosso principal produto, que melhora a economia do Brasil e ele está queimando, mas essa queima foi
foi voltado para um lado positivo que valorizou o preço do café posteriormente. Então, esse 1º de maio, que a gente sabe muito bem que é Dia do Trabalhador, a gente tem que agradecer ao Getúlio. O Getúlio, ele é conhecido em diversos livros aí, de história, como pai dos pobres e mãe dos ricos. Por quê? Ele vem fazer uma política que vem agradar ambas as classes ao mesmo tempo. E aí, é basicamente isso, nessa primeira parte de governo provisório, e a gente já vai passar aqui ao governo constitucional. Como que começou esse governo constitucional? A parte anterior, governo provisório. Então, o governo provisório é curto espaço de tempo, porém, já passaram anos e Getúlio está lá. E os seus opositores começam a pressionar ele. Ué, Getúlio, você está aí, está ficando, você até hoje não elaborou nenhuma Constituição. E como que vai ficar? E ele, mediante a uma pressão, ele elabora uma Constituição, que aí essa fase é conhecida como governo constitucional, de 1934 a 1937. Então, essa Constituição, como eu falei, ele fez por meio de pressão para continuar no poder, então ele fez essa Constituição. Então, nessa Constituição, veio diminuir literalmente o seu poder. Era referente a isso que ele não queria elaborar uma Constituição. Ele queria ser o único presidente e todo o poder está centralizado em suas mãos. Então, essa Constituição diminuiu literalmente o seu poder. Então, o que tem nessa Constituição? Ele vem obrigar o voto secreto, porque o voto era aberto, né? Todo mundo sabia em quem que o eleitor estava votando. Então, ele vem falar, o voto agora é secreto e é obrigatório. As mulheres podem votar, só analfabetos que não podem votar, né? Que tinha que escrever, como analfabeto ia escrever, não sabia. E ele vem para assegurar essa eleição e ele cria a justiça eleitoral para controlar ali a quantidade de votos. E ele vem falar mais uma vez a confirmação das leis trabalhistas, mas ele só vai garantir essas leis trabalhistas na sua última fase do governo. E referente a presidente, quem está lá no controle, ele fala que vai ter eleições de 4 em 4 anos. E o povo começa a ficar o quê? Satisfeito, tudo tranquilo. E já se passaram alguns anos, essa Constituição foi elaborada em 1934, né? Esse governo constitucional iniciou em 1934 e já estamos no ano de 1937. Está próximo de eleição. E o Getúlio Vargas, ele não quer deixar o poder. No Brasil não, no mundo está acontecendo algumas coisas, né? Que eu falei anteriormente. Na Itália, o fascismo. Aqui no Brasil começa a haver movimentos comunistas, né? Na Alemanha, o nazismo. Então, referente a isso, o Getúlio Vargas, ele arruma um meio para o quê? Permanecer no governo. Por mais que realmente no Brasil tinha alguns grupos comunistas, e em novembro de 1935 teve um atentado comunista. E referente a isso, mediante esse atentado, o Getúlio Vargas ele vai criar o estado de sítio. O que vem a ser o estado de sítio? Aquela Constituição que ele fez no início de 1934, ele tipo rasga, ele tipo fecha. E esse estado de sítio vem dar plenos poderes ao Getúlio. Por que o Getúlio criou esse estado de sítio? Segundo ele, no Brasil estava tendo os grupos comunistas e ele precisava de todo o poder para eliminar esse grupo comunista, porque esse grupo comunista falava que iria tomar o poder. Então, por meio de uma carta que ficou conhecida como Plano Cohen, naquele período, Getúlio criou essa carta e divulgou falando que era comunistas que tinha escrito essa carta e iria derrubar o poder e ia tomar o poder de Getúlio, ia queimar diversas casas e a população ficou o quê? Com medo. Então, mediante a isso, o Getúlio cria esse estado de sítio.
que fez a Constituição que ele tinha elaborado, agora ele está com plenos poderes. Hoje sabe que essa carta foi falsa e Getúlio criou essa carta para quê? Para ficar no poder mais 4 anos, porque já estava próximo das eleições, está prestes de finalizar. Então, mediante isso, o Congresso é fechado e as eleições são suspensas. Getúlio Vargas, ele vai o quê? Continuar no poder. Então, nesse período, Getúlio tem o apoio tanto da população, tanto dos militares. E já estamos no ano de 1937, né? Então, com esse estado de sítio, Getúlio está com todo o poder em suas mãos e ele começa uma nova forma de governo, que é Estado Novo, que é conhecido também como ditadura do Vargas. A gente vai conhecer na próxima aula, no próximo encontro. Até mais!